Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Olá, queridos amigos, para nós é um privilégio participar com vocês desses 10 dias de oração. E hoje, de maneira especial, no 8º dia, nós queremos conversar sobre o grande movimento de Deus aqui na Terra. Qual é esse movimento? Por que Deus planejou um povo nessa terra para continuar o legado da sua luz, do Evangelho para todas as nações? Portanto, eu gostaria que você pudesse me acompanhar no dia de hoje na leitura das Escrituras Sagradas, no capítulo 12 do Apocalipse. Esse é um capítulo muito importante nos estudos proféticos, no qual Deus revelou ao seu servo João uma mensagem extremamente relevante para nós compreendermos as circunstâncias e o tempo que estamos vivendo. Então eu convido você nesse momento a orar comigo pedindo sabedoria do céu para entender as palavras do Senhor. Pai querido que estás nos céus, aqui nós nos reunimos através dessa mídia para buscá-lo em oração. Buscar sabedoria, buscar a unção do Teu Espírito para entender as Escrituras Sagradas. Nesse período de 10 dias de oração, nosso anseio é conhecê-lo mais e estar com a nossa vida preparada em harmonia com os Teus ensinos. Unge cada pessoa que estará participando desses momentos de oração, de estudo da Tua Palavra, que cada um de nós encontremos em Cristo Jesus o amigo certo, a vitória necessária. É no nome dele que nós oramos. Amém. Conta-se uma história que eu li num livro chamado Quem Precisa de Deus, uma história que me marcou muito há alguns anos atrás. A história nos diz que, certa vez, uma tribo na África começou a ter percepção de que estava faltando leite no seu rebanho. E no conselho dos homens, eles discutiram várias ideias do que fazer. Não observaram nenhuma anormalidade durante o dia. Mas um jovem, à noite, altas horas da noite, ele percebeu uma luz que vinha do céu. E quando ele foi se aproximando atrás dos arbustos, ele viu uma linda moça, era uma princesa, a princesa que veio do céu. E de repente ele pensou assim, nossa, essa mulher é muito linda, eu não vou deixá-la embora assim, ela precisa casar comigo. E assim ele se aproximou e começou a conversar com ela, enfim, disse assim para ela, você não vai poder voltar para o seu lugar, porque você vai casar comigo. E ela disse, não, mas como você nem me conhece, não, isso importa, você veio aqui, agora você está ordenhando essas vacas, eu preciso que você case comigo. E enfim, ela concordou no casamento e diz a parábola que ela precisou voltar para o céu para se despedir da sua família. Quando ela retornou para o casamento, ela trouxe consigo uma caixa, uma grande caixa. E ela disse assim, olha, essa caixa ela é muito importante para mim. Eu gostaria que você nunca abrisse essa caixa, que você mantivesse esse compromisso de casamento comigo. E assim a caixa foi colocada no quarto, nos aposentos do casal, e passaram o tempo. Determinada época da sua vida, ela disse assim, eu gostaria muito de visitar meus pais lá no céu. E assim combinou de ir, e nesse período de sua ausência, aquele marido curioso, vencido pela vontade de ver o que tinha naquela caixa, ele vai, abre a caixa, e quando ele olha dentro da caixa, ele não vê nada. Para ele é uma caixa vazia. E quando ele vem e coloca a caixa de volta, logo a sua mulher chega e ela percebe algo diferente. E a primeira coisa que vem na mente dela é, ele abriu a caixa. E quando ela chegou, disse assim, você abriu a caixa, não é isso? Você viu a caixa. Você, eu vi uma caixa. Essa caixa, não sei por que tanta preocupação com ela, é apenas uma caixa vazia, não tinha nada dentro dessa caixa. Então ela disse assim para ele, como que nós podemos ficar juntos agora? Porque naquela caixa, dentro dela tinha os abraços, os ensinos dos meus pais, os valores aprendidos da minha família, os beijos da minha mãe, o carinho, as palavras de afirmação dos meus pais, os presentes de amor e bondade que eu aprendi da minha família. Ali dentro eu via o carinho da minha família, dos meus familiares, as lembranças, as imagens de afeto, de compaixão que eu aprendi com eles. Se tudo isso que é tão valioso e eterno para mim é vazio para você, como que nós podemos conviver na mesma casa, crendo e vendo as coisas diferentes?
Essa parábola, ela traz uma lição muito importante para mim. Muitas vezes nós temos a Bíblia, nós abrimos ela, nós estudamos e lemos e achamos simplesmente que algo não tem nada a ver conosco. Nos parece palavras vazias. Mas a palavra de Deus, ela é aquilo de mais sagrado que existe. Nela estão contidas as verdades do Deus eterno. Eu não posso vê-lo fisicamente, mas eu posso ter a percepção da sua misericórdia, da sua realidade, da sua existência, daquilo que ele é, através dessas palavras. Portanto, para nós podermos manter-nos conectados nessa jornada, é muito importante que a Bíblia, para mim e para você, não seja um livro vazio, mas um livro onde estão escritas as realidades de Deus, o maior de todos os planos, o plano da salvação. Portanto, nesses 10 dias de oração, a Igreja Adventista está unindo o seu povo para voltar a meditar e estudar nas profecias sagradas. E de maneira especial, a mensagem de hoje está em Apocalipse capítulo 12, que diz assim, apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu e lançou-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, será arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. É uma profecia muito linda. E nessa profecia nós destacamos algumas cenas aqui. A primeira delas é que apareceu um sinal no céu. E é muito importante destacar isso, porque que sinal era esse extraordinário? Era uma mulher vestida de sol. A mulher no texto profético representa a igreja, representa o povo de Deus. Em geral, há 2 tipos de mulheres no Apocalipse. A mulher iluminada pelo sol, como diz aqui, que tem a lua sobre os seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Então, essa mulher, ela representa o povo de Deus. Como também existe uma outra mulher, de Apocalipse 17, que ela é comparada com uma meretriz, toda adornada, em cima de um dragão vermelho. Então, a mulher de Deus, ou a mulher que representa o povo de Deus, está vestida de branco. E a mulher que representa a Babilônia, a apostasia contra os valores de Deus, ela está vestida de meretriz. Essas imagens, elas representam um pouco da história de Deus entre Jerusalém e Babilônia, entre aqueles que adoram a Deus e aqueles que não o adoram. E no capítulo 12, esse capítulo ele vem praticamente no centro do Apocalipse com uma descrição de como essa história vai terminar. E por que esse pecado começou aqui na terra? E nós entendemos aqui que a mulher representa o povo de Deus, que o filho dessa mulher representa Jesus Cristo, o Messias. E o dragão dessa história representa Satanás. E por isso que nessa história aqui nós vemos que o dragão vermelho, ele tem aqui 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças e chifres representam poderio, representam impérios. Impérios que foram usados por Satanás para perseguir o povo de Deus. Assim também como as 12 estrelas representam os 12 apóstolos, representa o número da totalidade do povo de Deus. Diz aqui que o dragão com a sua cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. As estrelas representam os anjos. E o dragão representa Satanás. Nessa história, nós entendemos aqui que Satanás, esse adjetivo representa o seu nome, aquele que é enganador, pai da mentira, o primeiro homicida. Tanto é que aqui nesse texto diz assim, ouvi uma voz forte do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder de Deus. Por que houve essa salvação? Porque no verso 7 diz assim, houve então uma guerra nos céus. Miguel, que é Jesus Cristo, que também é o filho da mulher, e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos revidaram,
Mas esses não foram suficientemente fortes, assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, o diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados por terra. O texto nos mostra que, em Apocalipse 12, verso 7, que houve guerra no céu. Miguel, que significa aquele que é como Deus, levantou para salvar aqueles anjos dos céus. Mas um terço daqueles anjos seguem a instrução de Satanás, como diz o texto. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados da terra. Foram expulsos do céu. O pecado foi expulso do céu, porque o pecado já jaz no coração de Lúcifer, que é diabo ou Satanás. Ele levou um terço dos anjos consigo e transformou eles em demônios. E por isso que o Apocalipse 12 é importante, porque ele é um pano de fundo da visão do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então ele está dizendo que há um povo de Deus que é representado pela igreja, a igreja que é representada pela mulher vestida de branco, pura, e Satanás quer guerrear contra o povo de Deus, porque essa mulher, ou essa igreja, onde Jesus vai nascer. E aqui é interessante nesse capítulo 12, porque é o capítulo que declara que agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias, do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que nos acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. E eles, ou seja, o povo de Deus, venceu pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram diante da morte, e não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. É interessante esse capítulo, ele mostra a vitória de Cristo. Nós não temos que ter medo disso. E aqui ele fala que houve um período que Satanás estava em fronte à mulher, pronto para devorá-la, pronto para devorar o filho que ela estaria dando à luz, o remanescente, depois dessa igreja. E é interessante que, enquanto estava isso, diz aqui, a mulher fugiu para o deserto. Ou seja, a igreja, ela foge da perseguição, ela foge da onde ela estava sendo destruída. O deserto é comparado como um lugar de proteção para essa igreja que está em fuga. Fugindo de quem? Do dragão, dos perseguidores, daqueles que se levantam contra o povo do Altíssimo. E diz mais, havia um lugar que havia sido preparado por Deus para que ela ali fosse sustentada durante 1260 dias. Interessante que dia em profecia representa um tempo de 360 dias ou um ano. Aqui está, em outras palavras, dizendo que por 1260 anos, essa igreja, esse povo de Deus seria protegido contra as hostes de Satanás. Então seria importante a gente fazer uma recapitulação profética para nós nesse culto. Interessante que a Bíblia, ela é muito precisa em vários pontos proféticos. E para nós entendermos porque o movimento mundial de Deus ele é tão amplo e tão completo, que Deus sempre preservou na história um povo remanescente, um povo que mantivesse sempre conexão com Ele, em comunhão com Ele, preservasse os valores da verdade que estão inseridos na palavra de Deus. Interessante que um grande decreto foi dado no tempo dos reis persas para a reconstrução de Jerusalém, porque um dia Deus havia dito para Daniel, escreve essas profecias, porque um tempo no futuro essas palavras irão se cumprir. Deus deu um sonho para Nabucodonosor, dos grandes impérios, através dos metais numa estátua. Deus deu também a Daniel visão dos animais que representariam esses impérios durante a história. E no capítulo 8 e 9 de Daniel, o Senhor deu a Daniel visão para compreender quando essas coisas começariam. E lá Daniel 8,14 diz assim, e depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ou seja, no período depois de 2.300 anos, o juízo de Deus estaria sendo estabelecido para a conclusão da obra do pecado nessa terra. É interessante que quando você vai no capítulo 9, lá marca o início, quando saísse um decreto de reconstrução da cidade amada, ali começaria o cumprimento dessa grandiosa profecia. E quando você lê o livro de Esdras, você vê lá quando houve o decreto de restauração de Jerusalém. Então nós vamos marcar aqui o ano
457 antes de Cristo, como um ano importante na história do calendário de Deus e no calendário da Terra, porque este ano ele marca de maneira muito apropriada o início da esperança de Deus para o mundo nessa compreensão profética. Aqui é um decreto de restauração de Jerusalém. Então ele diz que depois de 2400 anos, o santuário seria purificado. Isso vai culminar com o ano de 1844, se nós somarmos as eras aqui. Isso mostra algo importante que Deus estaria fazendo. Deus, ele gostaria de concluir essa obra, e por isso que nós falamos muito do juízo investigativo. E dentro de todo esse período, Deus tem um plano aqui. É interessante que nesse período houve as 490 anos, as semanas proféticas sobre Israel, a vinda de Jesus, primeira vinda, sua morte e sacrifício. Mas olha que interessante, ele diz que 1260 anos estão determinados para Deus proteger essa igreja. Interessante que no ano 538, da era cristã, Anno Domini, houve um decreto de Justiniano de perseguição contra o povo de Deus. Aqui o mundo já era um mundo ocidental, um mundo cristianizado, mas houve agora uma perseguição contra aqueles que estudavam as Escrituras Sagradas. Houve perseguição contra os valdenses, contra diversos outros povos e reformadores por basear-se nas Escrituras as suas decisões, por tentar traduzir a Bíblia para o idioma do povo. E por 1260 anos, até 1798, 1260 anos, nós vemos um período escuro da igreja, um período que é chamado da igreja medieval, onde perseguições, atrocidades, dificuldades imensas contra o povo de Deus. Vários povos se levantaram, onde preservaram as Escrituras Sagradas, onde estudaram as profecias. E esse período de 1260 anos foi um período muito difícil, onde houve a Inquisição, onde houve as cruzadas, Inquisição, perseguição, onde houve a reforma. É interessante que quando nós vemos ali na Apocalipse que o deserto abraça a igreja, no sentido de a igreja, o povo perseguido é acolhido em algum lugar para ter a liberdade de adorar, de consciência, separação do Estado da religião, quando em 1612 os pais peregrinos eles chegam na costa nordeste dos Estados Unidos e ali começa um movimento de separação de religião e Estado. E ali começa lá em Rhode Island, a primeira província, vamos assim dizer, onde de fato o Estado e a religião são separados e as pessoas têm liberdade de crer. Roger Williams foi o pioneiro de promover essa liberdade religiosa para as pessoas poderem adorar a Deus. Interessante que nesse período aqui, Deus está dizendo, a igreja perseguida seria acolhida para poder ter condições de adorar a Deus. Nós vivemos hoje num mundo que a liberdade tem sido muitas vezes destruída e perseguida. Há vários países onde não se existe essa liberdade de proferir a sua crença a Deus. Mas o movimento adventista é um movimento imenso, que ele vai além muito mais dessa data. Hoje nós estamos vivendo aqui no tempo do fim. Nesse tempo do fim, o grande movimento adventista, ele é convidado por Deus para anunciar e proclamar essa mensagem a todas as nações. É interessante que hoje nós estamos vivendo no final do tempo do fim. Grandes acontecimentos estão diante de todos nós. É interessante que alguém um dia escreveu assim: Jesus tem pressa para voltar. E vem uma pergunta para nós: temos pressa para salvar vidas? O tempo de Deus está indo. Esses 10 dias de oração é uma oportunidade de nós refletirmos, de nós orarmos por pessoas, de nós buscarmos pessoas, porque esse tempo está se esvaindo. Desde 1844, o Senhor começou, desde 22 de outubro de 1844, o Senhor começou um juízo no céu. E Ele vai terminar esse juízo. E logo, todos os sinais e evidências que forem dados se unirá ao maior de todos os sinais, que é a proclamação do Evangelho em todo o mundo, e testemunha a todas as gentes. E então o Senhor virá. Que
Deus possa te abençoar ricamente, que você possa manter a profecia guardada no seu coração. Este é um ano que todo o movimento adventista estará estudando o livro Grande Conflito. Profecias marcantes, interpretações tão necessárias para entendermos o livro do Apocalipse e o livro de Daniel para esse tempo. Deus espera que todos nós respondamos ao chamado do Espírito Santo. Que você possa ter um ótimo dia hoje e guardar no seu coração a profecia de Deus. Como diz Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que estuda, aquele que medita, aquele que guarda as palavras da profecia desse livro no seu coração. Que você possa ser um bem-aventurado, uma pessoa que valoriza, que olha para a Bíblia de Deus e não vê um livro vazio, mas um livro que te preenche, que te prepara para a volta do Senhor. Que Deus te abençoe.